Boa noite a todos. Está no ar mais um Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção. Olha só o tema de hoje. Como é importante para você estar atento. Olha só. Contra o certo, o diabo não tem forças. Contra o certo? Como assim? Quando você faz o certo, quando você faz aquilo que agrada a Deus, quando você se sujeita a Ele, porque o certo é fazer a vontade de Deus. E do momento que você faz a vontade de Deus, o diabo não tem forças contra o certo que você está fazendo. Então, olha só, já abra aí a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Já prepare a sua Bíblia e daqui a pouco vamos fazer a leitura. Agora preste bem atenção. Exemplos simples para você entender. Contra o certo, o diabo não tem forças. Ele não tem forças contra a verdade. Quando você fala a verdade, quando você é uma pessoa sincera, ele não tem forças contra a honestidade, ele não tem forças contra a obediência, a reverência, ele não tem forças contra o perdão, contra o amor. Ele não tem forças quando você aplica essas coisas que eu falei agora. Quando você coloca em prática, ele vai ficar de mãos atadas. No lugar de você ficar de mãos atadas diante do diabo, você vai deixar ele de mãos atadas. Porque quando você faz a vontade de Deus, você se sujeita, você coloca em prática o que está escrito. É como disse o Senhor Jesus, que o homem prudente, quando eu falo homem no modo geral, homens e mulheres, ele faz o que está escrito. Não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir colocar tudo em prática, mas quando nos esforçamos e lutamos para colocar em prática o que está escrito, a palavra do Senhor, estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Esse é o homem prudente, que ouve as palavras do Senhor e luta para colocar em prática. Então soprarão os ventos, descerão os rios, mas essa casa vai continuar de pé. Foi o que disse o Senhor Jesus. E falando do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, está bem claro quando o Senhor Jesus venceu o diabo. E o Senhor Jesus venceu o diabo, o Senhor Jesus deixou o diabo de mãos atadas quando ele colocou em prática o que está escrito. O diabo chegou, observando que o Senhor Jesus estava jejuando, ele estava com fome. O diabo disse: tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse, citando o que está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo continuou insistindo, mas Jesus continuou resistindo, usando a palavra, fazendo certo, o que agrada ao Senhor, resistir ao diabo, não fazer a vontade do diabo e fazer a vontade de Deus. O diabo levou Jesus em espírito ao lugar mais alto do templo e disse: está escrito, o diabo usando o que está escrito no Salmo 91. Observe que o diabo também ele pode usar a Bíblia, mas ele só consegue vencer alguém se esse alguém não conhecer a palavra. O diabo chegou e disse: está escrito, se joga, se lança, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. O Senhor Jesus, usando também o que está escrito, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus a um monte bem alto, mostra todos os reinos, todas as riquezas da terra e disse: o diabo disse para o Senhor Jesus: se você se prostrar, se você se curvar diante de mim, tudo isso aqui te darei.
Mas o Senhor Jesus, usando a palavra, resistindo, ele disse: está escrito, só se curvarás e adorarás o Senhor teu Deus. Arreda Satanás. Então o diabo, o adversário, Satanás, ficou de mãos atadas. E vieram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Então, contra o certo, o diabo não tem forças. Ele tentou o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus fez o certo, obedecendo, se sujeitando à vontade de Deus. E o que você tem feito? Como você tem se comportado? Você tem lutado para fazer a vontade de Deus ou simplesmente fazendo a sua vontade? Você é uma pessoa cristocêntrica ou egocêntrica? O que eu quero dizer? Que uma pessoa cristocêntrica, ela vai girar em torno da vontade de Cristo. E a vontade do Senhor Jesus é agradar ao Pai, agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, se você gira em torno da vontade de Jesus, você vai lutar para fazer a vontade de Deus, fazer o certo. E o diabo não vai ter forças contra você. O Senhor Jesus lhe ensina que você precisa perdoar. Se você perdoa, você está fazendo o certo. O diabo não vai ter forças contra você. Agora, quando a pessoa ela guarda mágoa, rancor, ódio, sede de vingança, ela não tem forças contra o diabo. O diabo vai deixar ela de mãos atadas. Ele vai colocar doenças, enfermidades, medo, pânico, ansiedade, tormento, perturbação. Se você não perdoa, você também não tem perdão. Então essa é a realidade. Olha só, vamos fazer a leitura aqui de Tiago 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora preste bem atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que significa? Façam a vontade de Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus fez a vontade de Deus. Ele não cedeu às tentações. Ele não fez a vontade do diabo. Ele fez a vontade de Deus. Ele fez o certo. Então, contra o certo, o diabo não tem forças. Você, esposo, você, esposa, você tem feito o certo no seu casamento? Você tem respeitado sua esposa, respeitado seu esposo? E quando falo de respeito, não é só não trair o esposo com outro homem ou a esposa com outra mulher, mas o respeito de você honrar essa pessoa, de você se preocupar com ela, de você dar carinho a ela, de você dar atenção a ela nos momentos difíceis, de você lutar para ser um com o seu esposo, um com a sua esposa, de você estar ali com a sua esposa, não estar falando dela, mal dela para outras pessoas, e nem falando do seu esposo, mal do seu esposo para outras pessoas. Do momento que você está falando mal de sua esposa para os outros, você está desrespeitando ela, desrespeitando também seu esposo. E o diabo vai fazer a festa. Você fica falando de seu casamento, da vida de seu esposo, de sua esposa, de sua família. E ali pessoas invejosas ou pessoas sem sabedoria vão falar coisas que vão só prejudicar mais e mais. Você vai estar dando brecha ao diabo. Qual é o certo? Ore pelo seu casamento, ore pelo seu esposo. Fale para o Senhor Jesus do que está acontecendo em sua casa, em sua família. Então, no momento que você fizer o certo, o diabo não vai ter forças. Ore por aqueles que perseguem você. No lugar de você reclamar, murmurar, olha só. É errado você estar reclamando, murmurando. Você está questionando Deus. Mesmo no momento difícil, mesmo na dor, dê glórias a Deus, dizendo: Deus é maior. Em nome de Jesus ou diretamente, o Senhor Jesus é maior. Você vai estar fazendo certo. Você vai estar se sujeitando, fazendo a vontade de Deus, mesmo com um problema de saúde, mesmo quando você perder alguma coisa, perder alguém, mesmo quando você ficar sem saída, mesmo quando tudo desmoronar, mas você diz: Jesus é maior, você está fazendo certo. Então o diabo não vai ter forças. Ele não vai ter forças para colocar ansiedade e pânico em você, desespero, porque você vai estar fazendo certo.
Obedeça a seus pais. Você vai ter a promessa de Deus sobre sua vida. Se você for desobediente, se você não respeitar, tem a maldição e o diabo vai fazer a festa. Então entenda, contra o certo, o diabo não tem forças. Vamos fazer agora a oração? Se você tem feito tudo errado, mas agora você pedir perdão, você vai estar fazendo certo. Se você se arrepender, você vai estar fazendo certo. E a partir de hoje o diabo não vai ter mais forças. Se você liberar o perdão, se você orar pela sua casa, se você deixar de estar falando da sua vida para todo mundo, você vai estar fazendo certo, o diabo não vai ter forças. Você vai colocar sua vida, sua casa, sua família nas mãos de Jesus. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. A Tua palavra, Senhor, foi anunciada em poucos minutos, para que essas pessoas, a partir de hoje, passem a fazer o certo. E, acima de tudo, o que é certo, o que agrada a Deus, é fazer de Ti, Senhor Jesus, o Senhor e Salvador. É pedir só a Ti, clamar o Teu nome, porque só o Senhor realmente pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Só o Senhor nos livra do mau desejo, da inveja, do feitiço, do mal. Só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para nos livrar de toda maldição. Então, Senhor, ajuda agora homens e mulheres, abre o coração deles, o entendimento deles e perdoa seus pecados, perdoa suas faltas e falhas. Esse que se arrepende, Senhor, dá ele o perdão. Esse que agora está querendo a libertação, a cura, querendo a Tua bênção, a Tua providência, o Teu milagre, socorre, Senhor, faz agora. Faz algo novo na vida desta pessoa, quebra as correntes e as cadeias, abre portas, faz tudo novo, manifesta de Tua luz, de Teu poder. Porque se essa pessoa, meu Pai, agora pede socorro, se ela se arrepende de seus erros e falhas, ela está fazendo certo. E o certo te agrada, ela está se submetendo ao Senhor, ela está fazendo a Tua vontade. E o mal não tem forças, o mal não tem êxito algum. Então, meu Senhor, manifeste de Teu poder, de Tua luz. Salva essas vidas agora. E se há algo mal na vida delas, expulsa, Senhor. Mesmo que elas deram lugar, mas elas agora estão fazendo certo, se arrependendo, clamando por Ti. O Senhor disse, vinde a mim os cansados e oprimidos. Então essa pessoa que te pede o socorro, ajuda, dá ela paz agora. Liberta ela do medo, do pânico, da ansiedade, da depressão. Liberta ela, cura ela, sara ela, Senhor. Faz um milagre. Essas almas são Tuas. E eu, como intercessor, coloco cada uma dessas almas que estão agora orando comigo. Agora, e após, Senhor, esse programa, as pessoas vão sim ter a oportunidade de ouvir, mais uma vez, de ver e ouvir. Então, toca no coração de cada uma dessas pessoas e faz, Senhor, o que elas não podem fazer. Então, em nome de Jesus, abençoa a sua vida, a sua casa e repreendo agora toda a força do mal contra a sua vida. Em nome de Jesus, saia. Respire agora profundo. Diga obrigado, Senhor Jesus. E preste bem atenção. A partir de hoje, é só você fazer o certo. Fale a verdade. Lute contra a mentira. Lute contra o adultério. Se as pessoas erram com você, se elas estão traindo você, faça o que é certo. Não traia, não vá mentir, não vá enganar, não vá roubar. Não é porque os outros fazem que você vai fazer. Então, mesmo em um mundo de perversão, mas você pode ser diferente. É como Noé foi salvo com sua família, mesmo em um mundo perdido. Deus destruiu todos aqueles, mas salvou Noé e sua família. Então, no meio de uma geração perversa, você pode se sentir só, porque só você na sua família busca o Senhor. Mas faça o certo. Esqueça o erro dos outros. Busque o certo, porque o diabo não vai ter forças contra você.
Que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine e envia para outras pessoas. Curte e deixa teu comentário. Juntos somos mais fortes, vamos ganhar almas. Que o Senhor te proteja.